Números 13, do 30 até o 32. E depois vamos do 14, do 7 a 9, 19 e 24. Mas primeiro vamos número 13, do 30 ao 32. Nós vamos falar sobre a vida de Caleb hoje. A partir do verso 30 de Números 13, diz: Mas os homens, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos, tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos emissão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, descendentes de Inaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Agora abra no capítulo 14, a partir do verso 7. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Agora vai para o verso 30. A partir do verso 30. Nenhum deles entrará na terra que com a mão levantada jurei dar-lhe para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojos de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos, vocês sofrerão as consequências dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Amém, queridos. Glória a Deus. Aqui, essa última passagem, é Deus falando, e aqui nós encontramos uma história, de certa forma, que devem trazer para nós um aprendizado, irmãos, muito grande, que com Deus não se brinca. Deus tem planos, Deus tem planos para a sua vida. Você sabia disso? Amém ou não? Deus tem planos para a sua vida, Deus tem planos para a minha vida. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Quando nós frustramos os planos de Deus, de alguma maneira, Deus levanta outros para continuar a sua missão, a sua obra. Ela não para. Aqui nós estamos debaixo de uma promessa que Deus, na verdade, deu essa promessa para Abraão. Olha, nós estamos falando aqui da área de Josué, Moisés, Josué, mas na verdade essa promessa foi dada para Abraão. Olha quanto tempo se passou. E que Deus daria a terra prometida. Depois de Abraão veio Isaac. Deus jurou também que daria a terra prometida a Isaac. Depois veio Jacó, e Deus jurou também que daria a terra prometida a Jacó. E aí veio as suas descendências, vem José, até chegar em Moisés, 400 anos de cativeiro no Egito. Quanto tempo não se passou, né? Eu diria que nós estamos lidando aqui de uma promessa que pelo menos envolve aí perto de talvez 700 anos, por aí, que Deus jurou que daria a terra prometida. E na hora de entrar na terra prometida, na hora de tomar posse, que ele mandou os espias, eram príncipes de cada tribo. Israel tinha 12 tribos, representando os filhos de Jacó, que eram os filhos dele, 12 filhos, e Deus deu
com promessa às 12 tribos. E de cada tribo tinha um príncipe, um líder, vamos dizer assim, um governador, para você entender, né? Um principal, um representante. E esses homens ficaram 40 dias espiando a terra. E depois voltaram para dar um relatório a Moisés. Porque Deus tinha mandado eles espiar a terra, e Deus falou que a terra era deles, que eles iam tomar posse. Bom, quando eles dão um relatório, aqui no texto que nós lemos, diz que somente Josué e Calebe falaram coisas boas da terra. Não, é certo, a terra é vitoriosa, nós vamos falar sobre isso já, né? Deu um ótimo resultado, um ótimo relatório da terra, mas um relatório de fé. Os demais viram com os olhos o que carnais. Os 10 que sobraram deram um relatório negativo. Um relatório diz que contaminaram o coração do povo, que o povo deu ouvido aos 10 que estavam falando contra aquilo que Deus tinha falado. E isso trouxe, irmãos, uma indignação no coração de Deus muito grande. Uma das coisas que eu aprendo nesse texto, que eu vejo, é que nós não podemos ter um coração incrédulo na presença de Deus. Nós não podemos ser rebeldes na presença de Deus. Quando o Senhor fala, nós precisamos ter um coração crédulo para ouvir, para atentar, para respeitar, para dizer, não, puxa, é a palavra de Deus. Pode ser que eu não esteja vendo nada, pode ser que seja impossível aos olhos humanos, mas se Deus falou, Ele vai cumprir. No fundo foi o que aconteceu aqui. Deus falou que a terra seria deles. Quando eles chegaram lá, viram a terra e disseram, bom, a terra realmente é boa. É terra que manda leite e mel. Só que tem inimigos, tem gigantes, tem muitos povos espalhados aqui. Eles estão brigando uns com os outros. São povos terríveis, né? Nós, sem gigantes, nós somos como um gafanhoto perto desse povo. Nós entramos aqui, eles vão destruir-nos. Isso é com os olhos humanos. Eles se esqueceram das promessas de Deus. Eles se esqueceram daquilo que Deus tinha falado para eles. E Deus então os rejeita, terminando o texto que nós lemos aqui. Deus os rejeita, como nós vimos aqui. Falando, olha, eles vão ficar 40 anos no deserto agora. A viagem do Egito para a terra prometida foi rápida. Foi rápida. Talvez em 10, 15 dias eles estavam ali. Mas por causa da incredulidade, por causa da desobediência, da rebeldia, o Senhor diz, eles vão ficar 40 anos aqui. E não vão entrar na terra prometida. Enquanto o último cadáver que saiu do Egito, acima de 20 anos, não cair no deserto, não entram na terra prometida. Só depois que o último cair, aí eles entrarão na terra prometida. E seus filhos, sim, seus filhos entrarão na terra prometida, porque saíram de 20 anos para baixo do Egito. E assim se foi, irmãos, e eu anoto aqui nesse texto de cara, que a rebeldia, que a incredulidade, elas atrapalham aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E aí então Deus fala de Calebe, e é onde nós queremos chegar e iniciar a nossa mensagem aqui. Ele elogia Calebe e fala que Calebe é um homem fiel, é um homem íntegro de coração, ele e a sua família. Calebe significa no hebraico cão, ou também escravo. Era um príncipe da tribo de Judá, um dos 12 enviados como espia. E as marcas que nós vemos na vida de Calebe, eu queria compartilhar nesta manhã com vocês. Primeiro, Deus fala da sua integridade, da sua fidelidade. Números 14, 24, ele diz, mas como meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão também. Então, Deus elogia dizendo da integridade e da fidelidade que há no coração de Calebe. Porque ele acredita em Deus, e ele é aquele homem que, junto com Josué, traz uma notícia certa, ele traz a notícia verdadeira. Ele diz, olha, a terra mana leite e mel, a terra é abençoada. E nós vamos tomar conta dessa terra, nós temos uma palavra de Deus. Então, viver na integridade de Deus, viver na fidelidade de Deus, e nós estamos pregando esse ano, o ano da fidelidade, irmãos, é cumprir aquilo que Deus tem para nós. Deus não pede muito para ninguém, não. Não ponha no teu coração que servir a Deus é um peso. Não ponha no teu coração que servir a Deus é um fardo que você tem que carregar, não. Não é um fardo que você tem que carregar, nem é enfado também. Servir a Deus é leve, é abençoado. Tudo que Deus quer na nossa vida é viver uma vida de integridade, uma vida de fidelidade. O que o nosso coração, na verdade, repele muitas vezes aquilo que Deus quer para nós. Deus fala da integridade em que havia no coração de Calebe. Provérbios 10, 9 diz que quem anda em integridade
anda seguro, meu irmão. Quem anda em integridade, anda seguro. E eu acrescento, quem anda em integridade, dorme bem. Porque você não deve nada, teu coração está limpo. Teu coração está limpo. Uma das piores coisas que existe não é dever dinheiro para os outros. Uma das piores coisas que existe é você dever na sua emoção, é você dever no seu coração. É você saber que existem algumas coisas que você não tem como pagar, que você fez e que você não consegue olhar para a cara de Deus, nem para o rosto de pessoas ou situações. E Deus fala, aquele quem anda em integridade é o seu prazer. Provérbios 11:20. Quem anda em integridade é o seu prazer. Anda seguro. E Deus olha para você, já pensou? Qual é o seu prazer como homem? Todos nós temos um prazer. Qual é o seu prazer? Com certeza é alguma coisa voltada à família. É voltada aos pais, é voltada aos filhos, é voltada à esposa, ao esposo. É o seu prazer poder dar um bom presente, é o seu prazer sentar junto com a família, poder passear, conseguir um alvo que você tem na vida, enfim. Deus diz que o prazer de Deus é olhar para aqueles que andam em integridade. Então, meu querido, se você anda em integridade, você é o prazer de Deus, aleluia. Amém? Olha para esse irmão e diz, meu irmão, você é o prazer de Deus. Aí vem a expressão do Caleb. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cádiz Barneia para espiar a terra. Ele está falando alguma coisa lá atrás. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Porém, fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Isso está em Josué 14, 7 e 8. Eu volto nesse texto no final da mensagem. Caleb dizendo a Josué, dizendo, olha, eu dei um relatório, quando eu tinha 40 anos de idade, eu dei um relatório digno de confiança ao Senhor. Meus irmãos fizeram o povo desanimar de medo. Olha aqui a influência, irmãos, que a família tem. Ou a influência que os líderes têm na vida das pessoas. Nós podemos influenciar para coisas boas. Nós podemos influenciar para as pessoas serem abençoadas. Nós podemos influenciar para as pessoas receberem o melhor de Deus. Mas também nós podemos influenciar para as pessoas sofrerem. Nós podemos influenciar para as pessoas terem problemas na vida. E a gente muitas vezes acredita, na liderança de bom coração. Mas se esse líder não tiver um caráter, se esse líder não for íntegro, se esse líder não for fiel, ele levará o povo a uma destruição. Porque o que eu vejo aqui é que aquelas 10 famílias, das 12, 10 famílias, 10 líderes, levaram o povo a não entrar na terra prometida, levaram o povo à desconfiança, levaram o povo à incredulidade, levaram o povo à rebeldia, e aquele povo morreu no deserto por causa daqueles 10 homens que influenciaram suas famílias. E a influência para o mal, irmãos, ela é terrível, ela traz estragos na vida das pessoas. Ela muda uma história para o mal. Mas Caleb, ele está dizendo, não, eu dei um relatório digno de confiança. Eu falei o que eu vi, eu falei o que eu acredito na palavra de Deus. Fui inteiramente fiel ao Senhor. Como é importante, meu irmão, você ser inteiramente fiel. O que é inteiramente fiel? É a integridade. É inteiro. Integridade não é pela metade, integridade é um todo. Então é você ser fiel. Eu sou fiel um pouquinho, sabe? Eu sou fiel assim, tal, quando dá, depois, sabe como é que é? Eu tenho meus problemas, eu tenho isso. Então nem sempre nós temos fidelidade inteiramente ao Deus. É preciso que possamos nesta manhã olhar o exemplo desse irmão Caleb, desse líder Caleb que está aqui, e ver que ele diz diante de Josué, eu fui inteiramente fiel ao Senhor durante a minha vida. Irmãos, a pessoa que é fiel ao Senhor, ela colhe com certeza as bênçãos do Senhor. Nós temos valores hoje que muitas vezes o mundo quer roubar. Integridade, fidelidade, lealdade. São os valores de Deus. Olha, quando você olha para o mundo, você diz, meu Deus, parece que atropelaram isso. Fidelidade parece que não vale mais nada. Integridade, lealdade, parece que não vale mais nada. O que vale é a esperteza, o que vale é tirar proveito. O que vale é passar na frente. O que vale é dar uma rasteira.
Parece que está no alto, quem está na boa, que faz uma coisa errada e se deu bem. Esse é o que valeu a pena. Mas não é assim para Deus, irmão. E Deus é o juiz de toda a terra. Deus julgará toda a terra. Ninguém passará diante dos olhos do Senhor sem ser julgado. Se o homem aqui na terra atropelou, se o homem aqui na terra deu uma rasteira, passou por cima de alguém, sabe, humilhou, sabe uma coisa, que lá na eternidade, quando você cruzar o caminho da eternidade, você encontrará Deus na tua frente e Ele te chamará para uma conversa, para ser julgado pelos seus atos. Deste crivo ninguém escapa. O Senhor diz: meus olhos procurarão os fiéis da terra. Livro de Salmos 101:6. Se Deus procura, é porque não é tão fácil. Se você procura alguma coisa, meu irmão, é porque não está tão fácil de achar. Cada pessoa tem os costumes, né? Eu acho que a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais cheio de vícios. Então eu tenho meu costume. Eu chego em casa, eu sei onde eu ponho minha carteira, eu sei onde eu ponho minha chave, né? Eu sei onde eu ponho meu iPad, eu sei onde eu ponho minha Bíblia. Fica sempre no mesmo lugar. Eu sei onde eu ponho o carregador desse traquinho eletrônico. Eu sei onde eu ponho meu óculos. É tudo naquele mesmo lugar. E quando alguém tira dali, vira uma crise, né? E uma crise, acontece uma crise em casa, né? Porque sumiu uma daquelas coisas do lugar. E aí eu sou obrigado o quê? É um estresse, eu sou obrigado o quê? A procurar. A procurar, porque já não está naquele lugar que eu estou acostumado a ver. Já saiu dali, alguém colocou em outro lugar. E aí você vai ter que procurar a casa toda. E o pior é quando você está atrasado, está no horário contadinho, né, com as coisas, e você não acha as coisas que você precisa. Se Deus está procurando, é porque não está tão fácil achar pessoas fiéis. Se a Bíblia diz, os olhos do Senhor procuram na terra os fiéis, meu irmão, é porque não é tão fácil encontrar pessoas portadoras de fidelidade, com esse valor de fidelidade. A Bíblia diz que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda aos redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Provérbios 3 e 4. Você vai escutar isso o ano todo, né? O ano todo eu vou falar esse verso para você. Amor e fidelidade. Não os abandone. Prenda aos redor do seu pescoço, perto da tábua do seu coração. Escreve na tábua do seu coração. E aí você vai ter o favor de Deus, dos homens e boa reputação. Meu irmão, você não sabe como é bom ter o favor de Deus do teu lado. Você não tem ideia como é bom ter o favor de Deus do teu lado. Mas isso é consequência o quê? De você guardar o amor e a fidelidade no teu coração. Falta-nos Caleb nos dias de hoje. Falta-nos homens como Caleb que dão exemplo, não só de falar, mas vivem o verdadeiro evangelho, a verdadeira missão que Deus colocou para nós vivermos. Caleb é um guerreiro, uma outra marca que você vê nele. É um lutador, é um guerreiro. Ele fala em Números 13, no verso 30 que nós lemos. Ele diz, subamos animosamente e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. O que é, irmãos, subir animosamente? Vamos lá, né? Poxa, vamos lá, vamos fazer a obra de Deus. Vamos para a igreja hoje. Tá frio, não sei. Tem evangelismo, mas está chovendo, né? Subamos animosamente, é ter ânimo, irmãos. É ter ânimo, é ter vibração. É ter vibração. As pessoas, os atletas hoje falam muito sobre isso. Que um dos temperos, uma das qualidades para ser vencedor, tem que ter vibração. Tem que vibrar. Isso faz parte, isso mexe. E Caleb está dizendo, subamos animosamente. Se chacoalhou os irmãos. Gente, vamos lá. Vai dar certo. Creia. Ele transmitiu com a sua voz. Ele transmitiu com o seu corpo. Ele transmitiu com a sua referência de vida que eles poderiam vencer. Subamos animosamente, meu irmão, em nome de Jesus. Você que está desanimado, sinta Deus chacoalhar a sua vida nesta manhã e dizer, vai, caminha, não para, estou contigo, tenho vitória para você, tenho bênçãos para você, me serve. Aleluia! O Caleb está dizendo, subamos
animosamente. São líderes que fazem a diferença. São guerreiros, irmãos. São guerreiros. Um guerreiro tem marcas. Um guerreiro, ele é corajoso. Já imaginou um guerreiro que foge da luta? Pensou, está com medo, não vou não. Foi assim com o Gideão, né? Preguei outro dia aqui, foi assim com o Gideão. 32 mil, 22 mil fugiram. Disse, não quero lutar não. A marca de um guerreiro é a coragem. É a força. Ele tem que ter força. Eu não tenho força, meu irmão, vai buscar força. Como é que um homem busca força? Né? Pega numa enxada. Pega num saco de cimento. Não precisa só ir à academia, não. Vai pegar nessas coisas pesadas aí. Vai fazer movimento repetitivo com coisas pesadas. Vai fazer exercício. Você vai pegar força. Nas pernas, nas mãos, no corpo. Você não tinha, mas você vai buscar. E o Caleb, ele ficou ali. Uma das marcas dele, era o guerreiro. Ele tinha força, ele tinha coragem. Um guerreiro, ele é treinado. Hoje tudo é treinamento, irmãos. Tudo é treinamento. Você vai numa empresa, às vezes uma empresa esculachada, que você diz, meu, que lugar bagunçado, desorganizado, que gente tá louco, mal educada, né? Você já passou por isso ou sou eu? Que povo mal educado, que bagunça isso aqui. Aí você vai noutra, tudo certinho, tudo certinho. O que é aquilo? São pessoas treinadas para trabalhar. Elas não chegaram, caíram de paraquedas, entraram ali, não, já vou fazer com perfeita. Não, elas foram treinadas a falar, foram treinadas a conversar, foram treinadas a ter paciência, a se organizarem. Treinamento faz parte. O Caleb treinava. Caleb treinava todo dia lá com a espada para lá e para cá, né? Corridinha naquelas montanhas para cima e para baixo, exercício para lá e para cá. Ele estava debaixo de uma promessa. Então ele estava pronto para a guerra, corajoso, acreditava nas suas armas, lutava, tinha suas armas de luta, sempre ao lado dela, sempre limpando as armas, sempre afiando as armas. Nós temos uma arma poderosa, irmãos, que é a palavra de Deus. Ela precisa ser afiada na sua vida, você sabia? Como é que se afia a palavra de Deus? Lendo, meditando. Quanto tempo faz que você não lê a palavra de Deus? A palavra de Deus é alimento para a sua alma, é alimento para o seu espírito. Se você não está lendo, não está meditando na palavra, ler é uma coisa, meditar é outra. Você tem que ler para depois meditar. Meditar é você ruminar. Você já viu a cabra? Quem já viu uma cabra aqui? Ela fica lá o tempo todo. Ó. Não engole nunca o negócio. Dá vontade de dizer, engole isso aí, cabra. Não engole, fica lá. É um ruminante, né? Você deve ter aprendido isso na escola, né? A classe dos ruminantes. Não engole, está lá ruminando. Você precisa ruminar a palavra que é aquela palavra que entra e você guarda, que você fica pensando nela, que você passa o dia pensando naquela palavra, organizando ela na tua vida, guardando no teu coração, orando aquela palavra que você leu, que você comeu, se alimentou. Isso é afiar a palavra de Deus, meu irmão. É afiar a tua arma, que é a palavra, que é a oração. Caleb era fiel à sua pátria. Tinha cicatrizes, irmãos. O que é cicatriz? Cicatriz é fruto de algum acidente. Né? Todo mundo deve ter uma cicatriz. Eu tenho um monte. Né? Todo mundo. Precisa de um menino levado, então não se fala, né? Tinha um primo que tinha tudo cicatriz. Era no pé, na testa, na mão, tudo que é lugar. Eu falei que esse cara é arrebentado. Era remendado. As cicatrizes ficam. As cicatrizes também ficam na alma, ficam no corpo. Não é verdade? Mas um guerreiro, ele tem cicatrizes, porque na luta ele não só fere, na luta ele não só bate, ele também apanha, ele também sofre. Tem crente que quer bater o tempo todo, tem cristão que acha que é só passar a espada, tem cristão que acha que vai vencer sem, meu irmão. Na vida, às vezes, você é alvejado. Você é alvejado, sobra alguma bala para você. Sobra alguma navalha que te atinge, sobra algum pedaço de pau, algum pedaço de pedra, você se machuca. Você se machuca, então na vida a cicatriz faz parte. Pastor Russell Shedd, né, diz que o servo não pode ter nenhum símbolo de status, mas apenas cicatrizes de trabalho duro. O servo de Deus, ele tem cicatrizes de trabalho duro.
Caleb não fugia da luta. Diz que aos 85 anos de idade ainda lutava e era vigoroso. Josué 4, 6 a 15. Imagina, irmãos, 85 anos de idade, ele lutava e ele era vigoroso, era forte, estava preparado. Isso é um privilégio para quem anda no Senhor. O livro de Isaías 40, 28 e 31 diz: será que você não sabe? O Senhor não se cansa e nem fica exausto. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como a águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, meus irmãos. Glória a Deus! Isso é promessa de Deus para aqueles que esperam no Senhor. Para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que têm a sua esperança no Senhor, eles não param, você não encontra essa gente dizer, eu estou cansado, eu estou estressado, eu estou mal, eu não aguento, meu irmão. Aquele que espera no Senhor, ele está sempre pronto para fazer a obra de Deus. Caleb, aos 85 anos, estava lá com a espada para um lado e para o outro, pronto, diz, cadê os inimigos? Quando nós vamos para a terra prometida, quando nós vamos tomar posse, eu estou pronto para isso. Por quê? Porque diante de Deus, ele ainda era um menino, não corrompeu o seu coração, era um homem de Deus. Quando eu leio esse texto aqui, eu me lembro de algumas pessoas que são referências na minha vida. Um deles, Deus levou para a glória o ano passado, o pastor Ernesto Onini, 102 anos quase. Eu acompanhei muitos anos o ministério desse homem. E eu fico pensando, meu Deus, eu tenho 54, caramba, aquele homem, ele começou a pastorear a Igreja Batista do Povo depois dos 60. Uma das maiores igrejas do estado de São Paulo, pelo menos num período, fez um grande templo ali, uma grande obra. O homem escrevia livros, o homem pregava no Brasil todo, era professor da faculdade teológica, né? Estava em tudo que é congresso, pastoreava uma igreja enorme, grande. E começou todo esse ministério depois dos 60 anos. Eu falei, meu Deus, eu sou 54. Onde foi isso aí? Muito difícil. Muito difícil. Mas isso mostra o quê? Que aqueles que esperam no Senhor, Minha mãe é uma maior referência para mim. Ela ficou viúva com 50 anos de idade. Meu pai morreu com 50 anos. E nós éramos tudo criancinha. Só eu e minha irmã que éramos adolescentes. O resto era tudo pequenininho. E às vezes eu vejo as irmãs reclamam disso, reclamam do marido, reclamam, meu ministério está empacando meu ministério, vou abandonar, vou divorciar, vou separar. Minha mãe nunca falou em separação, minha mãe nunca falou em divórcio, meu pai não era crente, meu pai fumava, meu pai tinha um barzinho de uísque lá que às vezes eu bebia, me corrompia com aquilo também, entendeu? Era um homem do mundo, respeitava, levava ela para a igreja, deixava ela ir, às vezes não deixava, mas quando começou o ministério dela, depois de 50 anos, depois que meu pai morreu, ela não perdeu tempo, ela não ficou pensando, vou casar novamente, vou arrumar um outro varão, não sei o quê. Meu irmão, ali ela pôs a cabeça no lugar, ela se concentrou, cuidou dos seus filhos, ela começou o ministério dela na igreja. Ela não parava, eu tinha que marcar horário para conversar com ela. Eu ficava revoltado, mãe, só sabe que eu não tenho tempo. Disse, meu filho, teu horário é tal e tal, na terça-feira das 6 às 8. Se você não chegar, eu saio, vou para a igreja, vou fazer a obra de Deus. Não parava. Por quê? Há uma promessa de Deus, aqueles que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, meus irmãos. A sua força não é só física, nós temos uma força espiritual também, que influencia também a nossa força física. Aqueles que esperam no Senhor, não esperem em homem, não esperem em trabalho, não esperem em organização, não espera numa mulher, não espera num homem, não espera num filho, não espera num pai. Eles esperam no Senhor, e o Senhor renova as suas forças para continuar a caminhada. E eles voam como voam as águias, que são os lugares mais altos possíveis, habitados, aleluia. Caleb era proativo. Que isso? É alguém que pensa e age antecipadamente. É alguém que antecipa o futuro. É alguém que vê os problemas e ele consegue fazer as mudanças antes que desencadeie as crises. Não são muitas pessoas que são proativas, mas Caleb era proativo. Ele via a situação e ele
ia lá, tentava resolver. Ele enxergava antes de acontecer o problema. Ele conseguia ver o futuro diante da adversidade. Tudo dá errado, mas meu irmão, vai dar certo. Nós estamos com uma cidade ruim, mas eu tenho dito, irmãos, a nossa cidade vai melhorar em nome de Jesus. A nossa cidade vai melhorar. Nós ainda vamos ter muito orgulho dessa cidade para a glória do Senhor Jesus. Eu tenho dito isso, é uma coisa profética. Essa cidade ainda vai ser uma mina de ouro para a glória do Senhor Jesus. Veja as coisas boas diante da adversidade. Ver nos momentos bons é fácil. Veja nos momentos difíceis que alguma coisa vai acontecer. O nosso Brasil também será um país abençoado, meu irmão. Nós estamos passando por uma crise muito feia. Talvez uma das piores da história da nossa pátria. Mas Deus vai honrar ainda esse país. Esse país vai ser um país novamente abençoado. Vai voltar a estar no topo do mundo novamente. Como um dos países mais ricos e mais abençoados da face da terra. Deus fará isso por amor aos seus servos que clamam a Ele noite e dia. Se prepare. Se prepare. Caleb entrou na terra prometida, sabe por quê? Porque ele acreditou no que Deus disse. Daqui a 40 anos. Vocês vão ficar 40 anos no deserto. Daqui a 40 anos vocês entram na terra prometida. Caleb, irmão, se preparou para os 40 anos. Se prepare para aquilo que vem pela frente. Se prepare para aquilo que Deus dará nas suas mãos. Se prepare para aquilo que Deus ainda vai fazer nessa terra, irmãos, nessa parte. Se prepare para aquilo que Deus ainda vai fazer nessa cidade. Nós temos que estar preparados para isso. Não tenha dúvida. Deus quer fazer, Deus faz milagres, Deus faz coisas grandes. Homens que fazem a diferença têm certeza de agradar a Deus. Olha o que ele diz no versículo 8 de Números 14. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel e dará a nós. Ele só diz, se o Senhor se agradar, irmãos. Ele estava falando, gente, vamos tomar posse. Vamos entrar, vamos obedecer. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar na terra que mana leite e mel. Talvez ele não conhecia Provérbios, porque Provérbios não tinha sido escrito ainda. Mas quando Provérbios é escrito, eu acabei de ler no versículo, capítulo 3, verso 3 e 4, falando. Para você o quê? Para você guardar no teu coração o amor e a fidelidade. Não abandone, guarda. Escreve na tábua do seu coração. E você vai ter o favor de Deus. Olha aí o que o Caleb diz. Você vai ter o favor de Deus e dos homens. E Caleb está dizendo, se o Senhor se agradar de nós, nos fará entrar nessa terra. E foi o que aconteceu. Quando eles entraram, eles guerrearam. Muitos dos inimigos cooperaram com ele. Eles receberam o favor dos inimigos também. Porque eles estavam debaixo do favor de Deus. Entenda, meu irmão, que a coisa mais oportuna nessa terra, em que você vive no meio das dificuldades, das armadilhas, da cilada, dos problemas, a coisa mais importante é você andar debaixo do favor de Deus. Você precisa procurar o favor de Deus. Você tem que ser muito honesto com você. Muito honesto, tem que ter um crivo muito grande com a sua vida para entender, ou para pesquisar, ou para ler o teu coração e dizer, será que eu estou andando debaixo do favor de Deus? Porque se você encontra o favor de Deus, meu irmão, a tua vida caminha. Por mais que as pessoas tentam te derrubar, por mais que as pessoas falem mal de você, por mais que armem ciladas contra você, você está debaixo da boa mão e do favor de Deus, e você será honrado em tudo que você fizer. Salmo 37, o Jairson leu aqui logo pela manhã. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te, meu irmão. Agrada-te. Não é só coisas espirituais não, viu? As coisas espirituais também, mas quando você se agrada, você já está vivendo uma vida espiritual. Quando você acha o favor de Deus, você já está vivendo uma vida espiritual. Mas tem o lado material, que é importante, que você sonha. Eu arrisco a dizer nesta manhã, e creio nesta manhã dizer isso, que quando você agrada-te do Senhor, quando você anda com Deus, até as coisas bobas, mínimas que estão no teu coração, o Senhor te concede. O Senhor te concede. O Senhor te dá. Eu poderia ficar fazendo só isso, só nessa frase aqui, eu poderia pregar hoje só sobre isso. Quanta coisa Deus coloca na nossa vida, meu irmão, sem esforço, quando Deus te honra porque você anda na vontade dEle.
Vou contar uma experiência, ninguém me leve a mal, ninguém me julgue, se julgar é problema seu também, porque foi bênção de Deus, glória a Deus por isso. Quando meu filho se formou, isso já foi um privilégio de Deus poder ter um filho, estudar fora, se preparar. Acho que é um sonho de todo pai. Eu jamais tinha condição para isso, jamais pensei que poderia. E isso foi uma porta que Deus abriu, grandiosa, e principalmente mais com ele do que comigo. Eu me alegrei, mas foi uma bênção para ele, que Deus abriu muito grande. E ele estudou. E na formatura dele, eu fiquei os 2 anos juntando, economizando, para fazer a visita aí na formatura dele. Até porque não tinha ninguém, né, outro país, e fui eu e a minha esposa, nós fomos na formatura dele. E aí nós aproveitamos para viajar um pouco, tinha parentes lá, fomos visitar também na América. E eu fui parar em Washington. E irmãos, eu estava desligado do Brasil. Desligado do Brasil. E aí meu filho, que está sempre na internet, falou assim: pai, sabe quem está hoje no Brasil e vai jogar hoje no Brasil? Eu falei: quem? A seleção brasileira. Aí eu falei: nossa, eu nunca vi um jogo da seleção brasileira. Aí como pensei, eu nunca vi, e quem disse que eu vi em Washington, né? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu estou de férias, estou passeando, né? Não programei, minha agenda foi Deus que programou. A seleção brasileira dificilmente veio em Washington, e veio justo no dia que eu estou aqui. E eu fiquei só 2 dias em Washington. E foi o dia que a seleção chegou, né? Aí eu falei: eu vou dar um jeito, eu vou ver isso aí. Eu nunca vi, eu vou ver isso aí, né? E liguei para uma pessoa que foi aqui da igreja, vocês conhecem, que é a família Neymar, né? Eu conheço o pai, a mãe, todo mundo. E liguei e falei: e aí? Né? Vamos ver o jogo da seleção hoje? Aí ele falou: Nilton, ele me chama Nilton. Ô Nilton, não estou no Brasil não, nós estamos nos Estados Unidos. Estamos em Washington aqui, nós vamos jogar hoje aqui, né? Aí, eu estou aí, está vindo do lado, eu quero entrar, me arruma o ingresso, né? Ele está brincando. E aí conversamos ali, irmãos, e o homem me arrumou 3 ingressos na ala VIP, eu nunca vi isso na minha vida. Eu fui com o carro, estacionei na porta do estádio, né? Aqui no Brasil não tem isso, né? Lá tem as áreas que você fica, e cada área tem um bolsão que os carros param. Eu parei na porta do estádio, letra A, né? Subi de elevador 5 andares no prédio lá, para ver o jogo num camarim fechado, com 20 americanos, né? São nós 3 brasileiros aí, né? Eu falei: nunca entrei em lugar desse, né? O carpete era quase 10 centímetros para pisar, para sentar, aqueles banquinhos que dá vontade de dormir. Deu vontade de eu dormir lá, não de ver o jogo, tão gostoso que estava, né? E eu disse: agora só falta o Brasil perder aqui, porque esses americanos vão encher o saco da gente, né? Graças a Deus, né? O Brasil ganhou 3-1 lá, e só nós 3 comemorando, e os americanos olhando feio pra gente, né? Sabe, irmãos, é uma coisa que pode parecer boba, né? Diz: poxa, mas que coisa carnal. Meu irmão, para mim foi importante, porque eu nunca fui até hoje. Foi só aquele e nada mais. Mas eu nunca achei que Deus ia preparar isso. Agora, sabe o que eu vejo? Que Deus, quando conhece as intenções do coração, eu nunca pedi em oração. Eu nunca fiz oração de: Senhor, eu quero ver um jogo do Brasil. Isso é importante. Nunca pedi isso diante de Deus. Mas Deus conhecia o fundo do meu coração. E eu estou compartilhando, permita-me compartilhar essa experiência, para dizer para você, que quando você anda com Deus, quando você caminha com Deus, quando você se agrada, e Deus se agrada de você, Ele lê o teu coração. Ele lê o teu coração, e por Ele ler o teu coração, Ele prepara, Ele faz a tua agenda, Ele faz os teus caminhos. Isso não é coincidência, isso é Deus colocando a mão na história e realizando as coisas que são importantes para você, meu irmão. E o mais importante, não paguei um centavo pelo aquele jogo. Caleb tem uma paixão muito grande pelo Senhor. Caleb ama o Senhor. Caleb é apaixonado por Deus. Caleb faz questão de, durante não a promessa apenas, mas durante toda a sua vida, se guardar diante do Senhor. Ele cita para Josué: foram 45 anos que eu esperei por esse momento. Tem pessoas que não querem esperar um mês, não querem esperar um dia, não querem esperar uma semana. Seu coração arde por fazer a vontade de Deus. Homens que fazem a diferença, tenha certeza da vitória. Olha o que ele diz em Números 14:9. Não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Olha a crença dele. Olha a crença dele. Primeiro ele começa: não sejam rebeldes. A rebeldia atrapalha tudo. Incredulidade, medo e rebeldia atrapalham tudo. Vou repetir: incredulidade, medo e rebeldia atrapalham
tudo que Deus quer fazer na tua vida. Você está por tua conta e risco. E a nossa conta e risco, a gente sabe no que se dá. A gente quebra a cabeça, a gente se machuca. Mas quando Deus entra no negócio, meu irmão, é diferente. Aí a agenda não é você que organiza. A agenda é Deus que faz. Aí é Deus que conduz a tua vida. Vai lá, pelo vale da sombra da morte, mas não cai. Ataque no meio do inimigo. Vem, cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não é atingido. Por quê? É Deus que está levando a tua vida. É Deus que está envolvendo você. E Caleb se sente dessa maneira. E ele diz, deixa a rebeldia contra o Senhor. Afasta isso. Não tenho medo de estar na presença de Deus. Não tenho medo de fazer a vontade de Deus. Não tenho medo de servir a Deus. Deus não vai decepcionar. Deus não vai frustrar. Não tenho medo, ande com o Senhor. Porque nós devoraremos os inimigos como se fossem pão. Você já comeu pão com fome? Todo mundo se lembra de alguma cena, né? A cena que eu me lembro é que foi um os primeiros períodos que eu comecei a jejuar, mais longamente. Nós fizemos um jejum de 3 dias. E irmãos, a gente era duro, não tinha dinheiro para nada. Tinha que juntar moeda para pôr gasolina. Ainda bem que não tinha esse monte de pedágio que tem aí, você não estava perdido. Ficava nos pedágios aí. Juntamos moeda depois do jejum de 3 dias, com uma fome. Entramos numa padaria, pegamos um filão de pão desse tamanho, eu nunca vi isso. Tinha come pão com manteiguinha, você reclama ainda, né? Com margarina, você reclama, né? Olha, eu não quis saber se o pão era amanhecido, se o pão era duro, se o pão era feio, se o pão não tinha cheiro, se o pão não tinha manteiga, não tinha margarina. Eu sei o seguinte, eu peguei aquelas moedinhas, quando dava para comprar aqui o pão, levamos, quando ela entrou no carro, assim, já foi cada um pegando a mão, assim, e puxando a metade de um pão. Opa, devagar, vamos dividir, né? E comendo aquele pão com uma vontade, sabe? Devorando, uma voracidade espetacular. Aí eu me lembro de Caleb, nós os devoraremos como se fossem pão. Nós devoraremos os inimigos como se fossem pão, porque a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, meu irmão. Olhe para os inimigos dessa maneira, olhe para aqueles que se espreitam dessa maneira, olhe para aqueles que te humilham dessa maneira. A proteção deles se foi, mas Deus está conosco. Você pode repetir comigo nesta manhã: a proteção deles se foi, mas Deus está conosco. Aleluia. Caleb é esse homem que crê nessa vitória espetacular. É um homem que faz a diferença. Ele tem uma direção. Ele tem uma fé maravilhosa. Ele sabe por onde está indo, meu irmão. Como é importante você ter uma direção correta. Saber para onde você está indo. Saber para onde você está levando a tua família. Saber para onde você está levando os seus liderados. Tem homens que são inconsequentes, fazem as coisas, não sabem para onde ele está levando a família dele. Os filhos estão tudo olhando para ele, quem ele é, caráter dele, posicionamento, querem segui-lo, mas ele decepciona. Você precisa ter uma direção, saber para onde você está indo, o que você quer fazer na sua vida. A Bíblia diz que a integridade dos retos os guia. Quando você entra, quando você vive a integridade de Deus, você é guiado pelo Senhor. Provérbios 11:3. Deus te guia. Deus te leva em lugares maus para testar a tua fé, para te provar. Mas Deus te leva em lugares bons que você jamais esperaria. Que Ele está nisso. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus. Provérbios 16:9. É o Senhor que está no controle. Você precisa ter essa direção. A direção do homem de Deus está sempre norteada pela palavra do Senhor, meu irmão. Deus dá a palavra, Deus te leva na direção. Quem tem uma direção é porque tem uma promessa de Deus. A unção de Deus te levará a lugares e a experiências sobrenaturais que glorificam o nome de Deus. A unção de Deus te levará a isso, irmãos. Não tenha dúvida que o Senhor te colocará em situação como essa. Caleb soube esperar 40 anos sem murmurar. E mais 5 para a promessa final. Já pensou de esperar 45 anos, 40 anos para entrar na terra prometida e mais 5 para tomar posse daquela terra que ele queria, que ele gostou, que era Hebrom? Você precisa confiar muito no Senhor. Ficar 40 anos sem murmurar, 40 anos sem falar mal, sem cobrar a Deus, você diz: Senhor, porque as pessoas te cobram.
Eu fico imaginando o Caleb lá, tinha filhos, e os filhos, pai, e aí, quando nós vamos entrar na terra prometida? Filho, nós temos que esperar, tem o tempo de Deus. Aí os filhos casam, vem os netos crescem, aprendem a falar, e sabem da história, de toda a história que se travou, e chegam pro vô, e aí vô, quando nós vamos entrar na terra prometida? Ele falou, até você tem que aguentar, né? Não sei, meu neto, tem que esperar. Tem que esperar, Deus tem o tempo dele para tudo. Aí você tem que falar isso para o teu filho, você tem que falar isso para o teu neto, você tem que falar isso para a pessoa que está do teu lado. Meu irmão, quando vai acontecer? Você tem que esperar. Fala para ele aí, tem que esperar. Deus tem o tempo dele. Deus não vai se apressar por causa de você. Senhor, você precisa se apressar, porque você não vai dar tempo, meu irmão. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para você. Você quer casar? Não. Todo mundo já casado aqui, né? Esse aqui é o culto dos velhos, né? Como diz a minha filha. Estou brincando. Ela que fala, vamos de manhã. Não, lá é o culto dos velhos. Esse é o culto que eu mais gosto, desse aqui. Meu irmão, guarda no teu coração. Não murmure enquanto o Senhor espere. Você está no caminho dEle. Você está debaixo da graça dEle. Tu está debaixo da bondade dEle. Aguarda. Deus vai te levar. Deus vai entregar. 45 anos, aquele homem esperando a promessa de Deus. Mas, sabe, esses 45 anos, ele não ficou parado, de braço cruzado, vendo sessão da tarde, sem ter o que fazer. Ele ficou ralando, trabalhando. Ele ficou treinando, ficou se preparando para o futuro. Ficou estudando mais sobre as terras. Ficou ali, treinando a cada momento. Esperando o momento de entrar na terra prometida. De ver o momento que Deus faria. Sabe, irmãos, ele estava pronto. Estava pronto. Talvez, dizem que depois dos 50 anos a pessoa perde um pouco a força, e deve ser um pouco verdade mesmo, né? Mas o teu espírito não. Fisicamente também sim, mas teu espírito não, ele está sempre pronto, ele está sempre aguçado. Teu espírito não envelhece. Se você anda com Deus, se você espera com o Senhor, há renovo na tua vida a cada manhã. Isso não envelhece. Ele disse a Moisés, ele disse a Josué, eles entram na terra prometida. Eu fico imaginando os amigos de Caleb tudo morrendo, os parentes tudo morrendo. Ele falou, meu Deus, misericórdia. Um aqui, outro ali, não tem mais ninguém. Eu li a biografia do pastor Ernesto Onini e eu acabei rindo, né? A biografia, porque cada capítulo ele cita um amigo dele. Ele fala assim, meu amigo, pastor fulano de tal, que está em Recife, hoje já com o Senhor. Aí no outro capítulo, meu amigo fulano de tal, que está em São Paulo, né? Hoje já na glória com o Senhor. Aí no outro capítulo, meu amigo, não sei o que, pastor fulano de tal, que hoje já promovido para a eternidade. Eu falei, meu Deus, não sobrou um, caramba. Foi tudo para a glória. E o Caleb está lá. E aí, cai um da direita, vai indo. Pô, vai chegar a minha vez, meu Deus. Senhor, faz alguma coisa. Vai chegar a minha vez. E ele se preparando lá com a espada, correndo, subindo montanha, descendo a montanha, acreditando. Eu tenho uma promessa, eu não posso ir para a eternidade. Enquanto Deus não cumprir essa promessa na minha vida, eu tenho uma promessa, eu entrarei na terra prometida que Deus deu. Eu tenho essa promessa e vou me preparar para entrar na linha de frente nessa promessa. 40 anos se passou. E aí ele entra na terra prometida com os filhos de Deus, liderando aquele exército de garotada, e só ele, né, com aquela barba branca, né, cabelo branco, com a espadona na mão. Vamos lá, pessoal, vamos lá! A molecada tirando uma dele, né? Ô vovô, espera aí, que vovô nada, espera aí, corre aí, moleque, seu mole. Vamos! E ele lá entrando na terra prometida, começa a dominar. Jericó é a primeira, vem Ai, vem outras, vai caindo todas. Quando acabou tudo. Aí o povo de Israel parou um pouquinho. Disse, agora é o nosso sossego, dominamos a terra. Aí o Josué está sentado na casa dele. E alguém bate na porta ou na campainha, né? Trim-tom, ou então. Aí o Josué cansado, fala, quem é? Entra aí. É o Caleb que entra. 5 anos de guerra. Tomaram a terra prometida. Estão na terra prometida. O Caleb entra. E olha o que ele diz, eu vou ler para você o que ele diz para o Josué. Eu tinha 40 anos
quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cádiz Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o seu Deus. Pois bem, o Senhor, aí ele está dizendo para Josué, pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Aí ele diz a Josué, dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins, que eram gigantes, lá viviam com as suas cidades, grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Aleluia! Que coisa linda, irmãos! Que história maravilhosa! Que história de fé! Deus escrevendo a história, dando força a esse homem, e ele acreditando nas promessas de Deus até o final. E quando já tinha tudo se consumado, ele foi lá na porta de Josué e disse, eu quero aquela região lá em cima, lá Hebrom, lá nas montanhas, fortificada, onde estão os gigantes, onde estão as maiores encrencas possíveis. Aquilo é meu, eu quero aquela terra. Há uma promessa de Deus na minha vida. Josué, eu acho que pensou assim, meu Deus, sossega, rapaz. Sossega, tu tem 85 anos. Tu é imperativo ainda com 85 anos, misericórdia. Disse, eu quero aquela terra. E Josué o abençoou. E ele subiu nas montanhas, onde estavam os gigantes, tirou os gigantes de lá, expulsou, matou aquele povo todo, limpou aquele lugar. E diz que até hoje os descendentes de Calebe vivem naquela terra, irmãos. Isso é promessa de Deus. Não se incomode com os gigantes. Não tenha medo do que você vê que é mais forte do que você. Não se impressione com aquilo que parece intocável, meu irmão. Se impressione com a glória de Deus, se impressione com a presença de Deus, porque se Deus está com você, se a boa mão do Senhor está com você, e se Ele colocou uma promessa na tua vida, Ele honrará, e pela fé você vai mover os obstáculos que impedem toda ação, todo plano, tudo aquilo que Deus quer fazer na tua vida, Ele o fará para a glória e para a honra do nome dEle, aleluia. Termino, irmãos, com a história aqui. Talvez eu tenha até contado aqui. De um jovem que estava se preparando para a guerra. E esse jovem todo dia treinava, todo dia lutava. E ele dizia para si mesmo e para todos, eu estou pronto para a guerra. Eu estou pronto para a guerra. Meu cavalo é um dos mais rápidos. A minha espada, eu não vejo a hora de estourar a guerra. Eu estou pronto. E um dia então anunciou alguém, disse, olha, a guerra começou. Ele montou no seu cavalo, pegou seus suprimentos, despediu da sua família e foi embora. Numa determinada cidade ele dá uma parada, bebeu uma água, descansar um pouco. E um senhor sentado numa cadeirinha pergunta, ô jovem, para onde você vai com tanta pressa? Ele disse, eu vou para a guerra e vou ser mais do que vencedor. Vou vencer essa batalha. Vou voltar de lá como um verdadeiro herói. E aquele senhor diz, mas qual é a certeza que você acha que, do que você se baseia que você vai vencer, que você vai ser um herói? E ele diz, porque eu treino há muito tempo. Eu tenho uma espada super afiada. Eu tenho um cavalo muito rápido. Eu sou um homem muito corajoso.
E aquele senhor diz: bom, jovem, realmente você pode ter todas essas qualidades, mas eu sinto lhe dizer que você não será um herói e nem vencerá essa guerra. E aí o jovem ficou bravo, né? O jovem ficou assim: o que foi? Olha aí, coroa, qual é a sua? Se fosse hoje, já falaria assim com o velhinho, né? E ele vai dizer uma coisa: você está indo para o norte e a guerra se trava no sul. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos boa vontade, nós queremos ser um bom crente, nós realmente queremos, sabe, pôr a mão na peleja e lutar, mas muitas vezes nós estamos indo na direção errada. As pessoas informam para a gente a direção errada e nós ouvimos a direção errada. Caleb se manteve todo aquele tempo ao lado de Josué. Caleb se manteve o tempo todo ao lado de Moisés. Ele reconheceu: Moisés é o cara, Moisés é o homem de Deus, Moisés é o homem que Deus deu. Eu vou grudar nele e vou acompanhar a direção dele. E mesmo depois que Moisés vai para o Senhor, ele reconhece que Josué é o homem que Deus levanta. E ele gruda em Josué e diz: eu vou junto com Josué. Para onde Josué for, eu vou junto com Josué. Ele tinha uma direção. Ele guardou no seu coração a palavra do Senhor. Ele viveu a palavra do Senhor. Ele esperava a promessa de Deus em sua vida. Amém, queridos? Eu quero orar com você nessa manhã em nome de Jesus. Até porque o nosso tempo voou aqui. Feche seus olhos em nome do Senhor. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Nós precisamos de Calebes nos dias de hoje. O mundo do século 21 precisa conhecer Calebes. Nós precisamos influenciar a nossa geração nos dias de hoje, irmãos, com esse espírito de Caleb. E ele tinha valores que nós precisamos adquirir. Ele treinava, nós precisamos treinar. Ele tinha uma visão sobre a santidade de Deus, e nós precisamos ter essa visão sobre a santidade de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Eu queria orar com você nesse momento. Eu não vou te chamar hoje para vir na frente, porque eu entendo que essa mensagem é para mim, é para todos nós. Essa mensagem não é para alguns. Essa mensagem é para todos nós, irmãos. Porque ela fala, primeiro, talvez de melhorar algumas coisas, seja para alguns. Talvez sobre ter integridade, seja para alguns. Talvez sobre fidelidade, a parte que lhe cabe sobre fidelidade, seja para alguns. Mas a história não para aí. A história diz que ele foi fiel até o final. Ele foi fiel até o final. Então, isso é para todos. Porque ninguém aqui cumpriu a sua missão ainda. Se você está nessa terra, porque a tua missão não terminou. E enquanto não terminar, você tem que ser fiel inteiramente ao Senhor. Não tomar a direção errada, para não perder a direção que Deus tem para você. Então, eu queria orar com todos aqui nesta manhã. Queria que você ficasse de pé no teu lugar. Em nome de Jesus. Quantos irmãos cantam uma música de louvor ao Senhor? Você no teu lugar esteja orando. Esteja refletindo sobre essa palavra que você recebeu aqui nesta manhã. Falando com Deus: Senhor, eu realmente preciso melhorar, Senhor. Eu preciso ser fiel. Preciso que o Senhor me ajude, Deus, a caminhada. É tão fácil errar, é tão fácil sair dela. É tão fácil ouvir as pessoas erradas. É tão fácil, Senhor, ser incrédulo. É tão fácil murmurar. É tão fácil ter medo. É tão fácil ser rebelde, Pai. Aleluia. Fora o medo, ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Aleluia. Oh, não, nunca me deixou na tempestade.
deixou. Ó Senhor, nunca me deixou. Aleluia. Oh Espírito Santo, foram 85 anos, Senhor. Oh meu Deus. Ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. Mas haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei. Oh meu Deus. O mal. Oh meu Senhor. Meu Deus comigo está. Oh meu Deus. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh não, nunca me deixou. Declare isso para Deus. Oh, Caleb deve ter falado isso muito ao Senhor. Quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Aleluia. Já posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim Aleluia. aos problemas. Oh meu Deus. Esse dia chegar, Oh meu Deus. louvarei, Oh meu Deus. te louvarei. Oh, unção de Deus nesta manhã. Unção do Espírito Santo. Levante as tuas mãos. Declare isso nesta manhã. Ver a luz Oh meu que está Deus. vindo ao Aleluia. coração que espera, vai haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, labaxerianda lamaia. Oh meu Pai. Pai, aos 85 anos de idade, aquele homem cumpriu a tua promessa, Senhor. Que o Senhor nos ajude nesta manhã, Senhor, a saber guardar a tua palavra, a saber guardar as tuas promessas, Senhor, a não se desviar dos teus caminhos, Senhor, a saber que passamos dias maus, dias difíceis, mas também vem dias bons, Senhor. Vem dias de tempestade, mas vem dias de sol. Vem dias de chuva, Senhor, mas vem dias gostosos, lindos, bonitos, Senhor. Saibamos esperar em Deus, saibamos esperar e ter uma direção, Senhor, com uma palavra muito nítida, muito firme em nosso coração, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos ama e que nós precisamos do teu favor em todo momento. Ajuda-nos a guardar esta fidelidade, esta integridade até o final da nossa vida, combatendo, como diz o apóstolo Paulo, combatendo o bom combate, guardando a nossa fé para o final. Aleluia. Muito obrigado pela vida de todos aqui, Senhor. Sejamos influenciados por Caleb, que tenhamos muitos Calebes, Senhor, nesta região, para a glória do teu nome. Nós abençoamos a vida de todos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Saiba esperar o melhor de Deus na tua vida. Ele virá para a glória do Senhor. Deus te abençoe.